Olá, ouvintes! Meu nome é Manu Maia e estamos começando mais um episódio do podcast Comunicausas. Hoje vamos receber Beth Amorim, coordenadora colegiada do grupo Cactos de Gênero. Ela integra o projeto Costurando Moda com Direitos, realizado pela FASE por meio do Fundo SAAP, o Serviço de Análise e Assessoria de Projetos, junto com outras 6 organizações. Beth, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Estamos muito felizes de te receber aqui. Manu, vou agradecer a oportunidade, né, em nome das 7 organizações, que eu sou a 7ª, o Cactos, em nome das organizações que integram o Costurando Moda com Direito, agradecer o convite e muito bom estar aqui. Bom, vamos embora então, né? O Costurando Modas, ele tá aí já faz um tempo, a gente tá muito feliz agora com essa finalização, né? Essa culminância de tudo da websérie, que tem integrado muito, que tem, enfim, sido um projeto muito bonito. Inclusive, temos no Instagram, né, a websérie com todos os episódios, finalizamos todos, botamos o teaser aí, mas vamos embora. Beth, eu queria começar no início, né, de tudo pra gente contextualizar, assim. Quando é que começa o Costurando Moda com Direitos? E aqui em Pernambuco, né? Como é que ele chega? Sim, o Costurando Moda com Direito, a gente quer ir numa coisa grande, né, no plural. Começou em 2018, um convite, né, do Fundo SAAP para umas organizações e em seguida a esse convite houve uma pesquisa, foi realizada uma pesquisa, até porque o Fundo SAAP precisava de números, de dados, né, para dar continuidade ao projeto. E aí de 2018 para cá são várias ações dos grupos individualmente, ações coletivamente, como é essa agora, que a gente está, né, já nessas últimas etapas, são todas atividades coletivas. E no decorrer do projeto tivemos que adequar algumas questões, como em 2021, com a pandemia, praticamente o que tínhamos de atividades em loco, todas foram feitas em online. E passamos ao invés de ir para os territórios, a gente passou a ter oficinas e foi isso. E agora estamos já na fase quase que final, né, do projeto. Já estamos nos preparando para dar o ponto final, que na realidade eu costumo conversar com as meninas, que essa foi uma pauta que entrou na vida da gente, né? Parece mentira, mas é verdade, todas as organizações não tinham essa pauta. Isso é uma coisa muito nova, né, para a gente, a condição de trabalho das costureiras do polo da moda, do Agreste, né? E quando a gente passou a conviver, a fazer a pesquisa, e aí eu costumo dizer às meninas que essa é uma pauta que não vai mais sair das nossas organizações e da gente mesmo enquanto cidadã, né? Muito legal. E assim, pra gente contextualizar, né, pra todo mundo que está escutando, o que é o Costurando Moda? Explica pra gente. O Costurando Moda é um projeto, né, como você já falou, é um projeto que ele é coordenado pelo Fundo SAAP, Fundo SAAP, e esse projeto ele tem como um dos objetivos que a gente finalizasse ele com a criação de uma lei, e que essa lei ela alcançasse a vida das mulheres, das costureiras, né, de domiciliares, não só na vida como costureiras, mas como mulheres mesmo, como pessoa, né? Porque aí o projeto cria a política, né? A política
para as mulheres costureiras domiciliares. E aí esse projeto, essa política, né, que ainda não foi regulamentada, nem foi implementada, nem implantada, nem implementada, né, porque aí depende do executivo. E era esse o objetivo principal. Mas aí a gente também tinha uns outros objetivos que era que as mulheres, essas mulheres costureiras, também alcançasse uma informação de saber e de identificar aquelas violações de direito que elas passam, né? Elas passam. E foi nessas ações que a gente teve vários encontros com elas, né? Oficinas, seminários, e que de uma certa forma a gente avalia de que os objetivos do projeto foi alcançado, né? Foi alcançado. Claro que não é um projeto, né, que vai mudar radicalmente a vida dessas mulheres, que a gente sabe que não é. Assim como também o projeto, né, o projeto que cria a política, também não vai, porque não depende só da gente, depende de outros sujeitos políticos, depende do Estado enquanto unidade federativa, né? E é isso. Muito legal. E assim, contando de como acontece isso, né? Como aconteceu isso. Vocês foram aqui na região metropolitana do Recife, também em cidades aqui do estado de Pernambuco. Foram 3 cidades do Agreste, né? Que foi feita a pesquisa, que foi Caruaru, Toritama e Santa Cruz. Mas aí, quando a gente estava se organizando para ir para o campo dessa pesquisa, para fazer a pesquisa, alguém lembrou de que Paulista, historicamente, foi uma cidade têxtil, né? Muitas fábricas de tecido e automaticamente também as costureiras, porque Paulista, no passado, era um polo têxtil, tanto de fábrica de fiação de tecido, como de confecções. A gente tinha Hering, todas essas marcas famosas, né? Ela estava sediada às fábricas também em Paulista, Santista, Hering. E aí a coordenadora, né, do projeto do Fundo SAAP achou interessante que a gente fizesse também a pesquisa na região metropolitana e no município de Paulista, por conta desse histórico que Paulista tinha, né? Teve. E aí a gente ampliou também para Abreu e Lima. Por quê? Por Paulista estar muito próximo a Abreu e Lima, muitas daquelas mulheres que vivenciaram essa história da indústria têxtil em Paulista também eram de Abreu e Lima, de Igaraçu, né? Porque é uma cidade muito próxima, E vocês fizeram isso por meio de formulários, né? Isso? Sim. Esses formulários, como eles eram, assim, as perguntas, o que é que vocês abordavam? Então, o formulário, ele tinha várias etapas da vida das mulheres. No formulário, a gente identificava as condições de trabalho, o que isso acarretava na saúde das mulheres. E a gente também tinha uma parte que a gente falava não identificava, né? Nas perguntas, a vida mesmo daquela costureira enquanto mulher. De rotinas. De rotinas, inclusive tinha um momento que ela dizia que hora sentava na máquina e que hora saía. Nesse intervalo de sentar e de levantar na máquina, também ela nos dizia o que ela fazia. E aí, a maioria dessas costureiras,
como já diz, domiciliares, ela costura nas suas casas, né? Até porque os donos e as donas também existem, né? Das confecções, preferem que elas costurem em casa. Porque não tem gasto para ele de energia, não tem gasto de luz, de energia, de água. Outra coisa é que as máquinas são delas e qualquer problema que der mecânico nas máquinas é de responsabilidade delas. Quer dizer, o ciclo de exploração para aquelas mulheres, a gente identificou no questionário que era em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. E aí quando ela se levanta da máquina, é para esquentar a comida do filho que está chegando da escola ou da filha. E todo cuidado, né? Daquela casa, aquele cuidado, né? É repetido mesmo aquela questão da mulher em casa e da não valorização do trabalho dela, né? Do trabalho dela. E quando chega o fim de semana, um sábado, um domingo, uma coisa que chamou muita atenção é de que a questão religiosa está muito presente. Está muito presente. Algumas diziam, vou pro shopping com meus netos, com meu marido, mas a maioria era para a igreja. Para a igreja. E Então, domingo era um dia de descanso, assim, vocês achavam que elas conseguiam, pelo menos no domingo, descansar? Mas aí que na realidade não era. Ela, de uma certa forma, continuava assumindo, porque quando diz que vai pro shopping, não é somente passear, né? Não é somente passear. É também gastar com o filho, com o neto, com a família, né? E uma outra coisa que a gente termina a gente também identificou que elas não tinham muita informação de que não era uma profissão. Se não era uma profissão, elas não podiam contribuir para a questão social, porque aí quando a gente perguntava qual o seu sonho, aí muitas diziam que era se aposentar. Mas aí, se ela não contribui para a Previdência Social, ela também não pode se aposentar, né? E essa também é uma das lutas do projeto, foi essa, na relação política com os parlamentares federal, que a gente teve, né, essa advocacy, essas parcerias, porque muito direito que elas diziam que sonhava, que queria, muito não é a nível de nem município nem estado, é nacional. Então ela já depende de uma articulação e de uma vontade política de um parlamentar federal, né? Que a gente teve. A gente terminava a pesquisa com a pergunta, qual o seu sonho? E aí, incrível como a diferença das costureiras do Agreste, o sonho era passar um dia sem trabalhar. O sonho era tirar 1 hora para tomar um copo de cerveja. E as de Paulista, que tem um outro contexto, Paulista e Abreu, Garaçu, que é um outro contexto, porque como existiam muitas fábricas, elas eram carteiras assinadas, quase que todas já estão aposentadas. Aí, se estão aposentadas, têm uma renda. E aí, o sonho dessas mulheres já era um sonho diferente. Teve uma que respondeu que o sonho era ir para Paris. Aí, totalmente diferente. Quer dizer, eu ir para Paris e eu passar um dia sem trabalhar, é um contexto um contexto que a gente percebe que são situações... existe a exploração, sim, mas como ela muda a vida das mulheres a depender do tamanho e do modelo da exploração e também da situação de fortalecimento daquela mulher, né? Porque
o fortalecimento do Agreste, a gente não pode nunca nem pensar em comparar com as da região metropolitana, né? E isso foi uma coisa que chamou muita atenção. E aplicar o questionário para a gente foi um momento de muita angústia. De muita angústia, principalmente as organizações, as meninas que foram pro Agreste. Pro Agreste. Porque aí é uma situação que não existe uma unidade de saúde. Se a gente já faz crítica ao nosso SUS, né? Reconhecendo a importância dele na vida de todo mundo, de todos os brasileiros, não é nem de todos os brasileiros e brasileiras, porque ele é universal. Sim. Está aqui, usa ele, né? Mas numa cidade de que não tem nenhuma unidade básica de saúde funcionando adequadamente. Aí como é que aquela mulher que passa 15 horas sentada numa cadeira, que vem problemas renais, que vem problema de coluna, que vem uma série de coisas que requer inclusive um atendimento especializado na saúde, né? Eu lembro dessa questão também das infecções urinárias. As infecções urinárias porque aí vem os problemas renais, hipertensão, porque você fica ali sentada, se alimenta mal. A questão de estar tomando água, né? Tudo é uma coisa incrível, como é uma engrenagem toda interligada, né? e funcionando sempre para tramar contra os direitos das mulheres e a vida das mulheres. E aí, por fim, o que mais assim é de toda essa energia colocada para a produção, ela não tem isso no valor financeiro, né? No valor econômico, ela não tem. E aí também foi identificado valores de centavos para você fazer não é a peça, porque também existe uma prática lá, né? De que nenhum dono de confecção, ele coloca a peça completa para uma costureira fazer. Não, ela faz as etapas. Por quê? Porque isso permite que ele não fique dependendo de uma costureira. Né? Barateia também, né? E barateia também. Mas mesmo quando a gente se deparou com costureiras que faz a peça completa, que ela tem pessoas na família, que cada uma faz a peça, é uma coisa assim fora do comum, uma coisa revoltante, o valor dessas peças, né? Dessas peças. E tem operações de que elas não têm nem como calcular o valor de cada peça. Um exemplo, em roupa íntima, a calcinha. Tem aquela parte embaixo que bota, né, que é um reforço. As mulheres diziam a gente, respondiam, de que vinha um saco com 1.000 peças e mais de 1.000 peças, e você faz aquela operação e recebe R$5, R$10. Quer dizer, dentro de um valor desse, você não tem nem como calcular o valor de uma peça. Por ser tantas peças e o valor tão pequeno, né? Uma coisa que eu me lembro também era isso, que elas falavam que eu participei também depois, quando a gente estava gravando a websérie, né? Das entrevistas com as mulheres que participaram. E era aquela coisa de que elas estão ali produzindo, e se elas se recusam a produzir, eles vão achar outras costureiras que vão topar fazer por esse valor mais baixo. Mais baixo. Então, porque sempre colocando ela em situação de vulnerabilidade. A gente sabe que em todo local tem aquelas pessoas que têm mais informação, né? Que tem mais informação.
mas ela tem a informação, mas elas não têm o empoderamento de dizer, não, eu não quero mais, não vou fazer, porque existe isso, né? E conversar com a pessoa que é responsável pela peça, dizer, olha, tá muito barato, as meninas que trabalham comigo também não querem mais esse valor. Ah, quer não? Então pronto, me dê que eu levo, que tem. E tem costureiras que ainda aceitam aquele valor menor. Menor. Se eu, enquanto costureira, vou dialogar com o dono da peça de que está muito pouco, ele, quando se impõe de dizer, ah, tudo bem, você não quer, mas tem quem queira. E realmente tem quem queira, né? Porque é um ciclo que existe. Costureiras que mesmo nesse ciclo de exploração, ela está em um outro patamar. O patamar de informação política, né? O patamar de tudo que se dá, tem o poder de reivindicar, né? Mas aí, por isso também da importância de uma rede dessas mulheres, né? Dessas costureiras. Inclusive, uma outra coisa também que pra gente foi muito, muito legal, deixou a gente com a certeza da missão cumprida, do que era da nossa competência, da competência do Costurando Moda com Direito, né? Um grupo de mulheres lá já estão organizadas, criando uma associação, né? Uma associação, e a gente sabe que quando existe uma entidade jurídica, né? Que vai falar por essas mulheres, ela tem muito mais respaldo, muito mais peso político, né? E de poder reivindicar e de ser escutada também, né? E respeitada a reivindicação dela. Beth, então, uma das que a gente estava comentando, né, das fases concluintes do Costurando Moda com Direitos, é essa lei, né? Sim. Essa lei que, um projeto de lei que vira uma lei. Tu pode falar um pouquinho sobre ela? Sim. Falar um pouquinho também sobre como, o que a gente estava conversando antes, né? Que a lei sozinha, ela não consegue cumprir com o papel inteiro de modificar a vida dessas costureiras, né? Pois é o projeto, né, que foi um PL, a lei é a Lei 18.989, né, de outubro de 2025, e essa lei institui a política estadual de fortalecimento das costureiras em facção em Pernambuco. E aí uma coisa que chamou a atenção da gente foi de que a emenda, né, do projeto termina com Costurando Moda com Direito, que é o nome do projeto da gente, do Fundo SAAP. E foi sancionada, também foi uma coisa que a gente ficou assim, foi um curto espaço de tempo, inclusive a tramitação na própria Alep também foi muito, passou pelas comissões, tudo muito rápido, era tanto que a gente se preparava para fazer advocacy nos mandatos, né? Mas aí quando a gente estava preparada para fazer uma visita nos mandatos lá, nos gabinetes, aí a assessora, amanhã à tarde vai para a comissão tal. Aí tudo foi muito, muito rápido. Isso para a gente foi bom, né? Foi sinal de que os mandatos que a gente estava dialogando também tinha um bom diálogo lá e que as coisas caminharam bem. E na outra semana que ele foi aprovado na Alep, a governadora sancionou, e aí a gente agora está naquela expectativa, né? Da possibilidade de ter uma reunião se não com ela, mas com secretários ou secretárias que tenham um perfil de mobilização, continuar, né?
E aí a gente está agora no aguardo da regulamentação da lei, né? Porque se a lei não for regulamentada, ela não caminha. São etapas, né? São etapas. Inclusive a lei, a política já implantada, implementada, também não diz que vai chegar à vida das mulheres, né? A gente sabe que esse é um processo contínuo, né? Processo contínuo. E também a gente entende que é uma pauta que ela se depara com um espaço de poder muito grande, que é o espaço dos empresários, né? Os empresários têm um poder e nem sempre ou nunca têm sensibilidade. É um bom exemplo, acho que a gente pode fazer um paralelo agora, é como se deu a discussão do 6x1, 5x2, né? 5x2. Como o empresariado vem sempre colocando as impossibilidades, né? Mas as impossibilidades é sempre a partir de um olhar de quem quer lucro, né? E que esse lucro para ele não interessa quem está produzindo, a mão de obra que está produzindo essa riqueza e que está dando esse lucro, não para elas, né? Mas para o empresariado. Escancara, né? Assim, é uma coisa escancarada. E aí a gente sabe que é um processo. Se a gente for ver as conquistas que os trabalhadores e as trabalhadoras tiveram ao longo do tempo, né? Eu comparo muito essa luta nossa, né, falando enquanto Costurando Moda com Direito, das trabalhadoras domésticas. É uma luta enorme, foram conquistas, a gente tem que reconhecer as conquistas e muito pela luta do próprio movimento, né, das companheiras do movimento, mas a gente ainda sabe que com todas as leis que tem aí, mas as leis não chegam na sua pluralidade na vida das domésticas, né? As domésticas. A gente ainda vê nas notícias, e no dia a dia da gente mesmo, né? Sim. Que não tem garantia do fundo de garantia, nem sempre é depositado, o horário nem sempre é cumprido, e ainda continua aquela conversa de que quando a justiça chega na porta, né? Aí, não, mas não é minha empregada, né? É uma pessoa da família. Isso são falas das domésticas, né? Sim. E aí eu comparo muito com essa nossa luta com as costureiras domiciliares, né? Vai ser uma conquista. A gente também está num momento de que as eleições estão aí, né? E os representantes dos poderes, que no caso da gente principalmente é o legislativo e executivo, tem uma outra prioridade nesse momento, né? Uma outra pauta nesse momento. E aí a gente está nessa expectativa e também, como eu já falei no início, também do nosso compromisso de que o projeto finaliza, mas a nossa responsabilidade de estar com essa luta na nossa pauta política, das nossas organizações e da gente enquanto pessoa, tem que continuar, né? Tem que continuar. E essa reflexão, né, como sociedade, assim, que a gente possa enxergar, como é que a gente age, como é que a gente pode implementar isso na nossa vida também? Pensar sobre quem está produzindo essas roupas? O projeto mudou muito o pensamento da gente que está envolvida no projeto, né? No Costurando Moda com Direito. O olhar de quando a gente chega, o sentimento de quando a gente chega no shopping. A gente até compra roupa, porque também a gente não vai dizer que ninguém vai mais comprar uma calça de jeans, porque a produção polui os rios e a exploração da mão de obra, mas a gente já compra isso com um olhar,
com a consciência, com o consumo consciente, né? Pô, essa roupa que a gente chega nessas lojas dos shoppings, e não só do shopping, né? Até essas lojas que ainda existem hoje. O comércio acabou, mas ainda a gente chega aqui na Conde da Boa Vista, ainda tem aquelas lojas que antigamente se chamavam de magazine, grandes magazines, né? Hoje é loja mesmo. E aí quando a gente pega, aí tá uma promoção de não sei quanto, o pessoal cai, vai, compra. Gente, aquilo custou quanto para a costureira fazer? Né? Quanto? E é essa responsabilidade que a gente tem que assumir, que acender uma luz amarela, a gente tem que estar num consumo consciente, de também dizer às nossas amigas, nossas vizinhas, de passar essa informação, né? Porque isso não vai ficar, essa informação não pode ficar só com a gente. Com a gente e com as outras que também nos outros estados estão envolvidas nesse projeto do Fundo SAAP, né? Mas a gente tem que assumir essa responsabilidade de fazer um trabalho de formiguinha de informação. Porque quando a gente vai passar a consumir, a comprar, mas sabendo o que tem por trás da confecção daquela roupa, isso já faz uma diferença, né? Já faz uma diferença. E eu acho que essa é uma questão que a gente vai ter que levar para nossas vidas, né? E de estar multiplicando até que um dia essa situação mude, pelo menos um pouco, né? Se a gente consegue que ela mude um pouco, que essa política, né, seja regulamentada, seja implementada, implantada, e que chegue de fato à vida das mulheres costureiras, porque tem uma outra questão também, sabe, Manu? É que por trás, ou na frente e nos lados da costureira, tem uma mulher. Tem um ser humano que, inclusive, sofre a violência, né? Sofre a violência. Ela, para exercer esse papel de costureira, ela sofre violência psicológica, né? Ela sofre violência de todos os sentidos. A gente detectou, porque depois da pesquisa, as meninas das organizações que fizeram a pesquisa lá voltaram algumas vezes, né? Voltaram, e a gente também voltou em épocas assim como 25 de maio, que é o dia da costureira. A fase com as costureiras de lá puxam alguma atividade de rua, né? Atividade política e pública, e a gente também vai para lá. E a gente, na pandemia, depois que a pandemia permitiu que a gente já tivesse o contato físico, as meninas tomaram conhecimento de que as confecções estavam colocando as operações melhores das roupas para os homens. E isso nos remeteu a quê? As mulheres voltando para casa, para assumir totalmente o papel da doméstica, né? Porque enquanto os homens estavam indo para as confecções, ou mesmo costurando em casa, as mulheres passaram a assumir a sua vida doméstica mesmo, de estar lá, aquela coisa de que é um trabalho cansativo, que consome a vida das mulheres, mas que não é valorizado e que não tem fim. Uma jornada infinita. A jornada, se a jornada da produção é uma coisa sem fim, ela ainda tem que arrumar tempo nessa jornada sem fim da produção para assumir a jornada doméstica, né? E eu acho que é isso mesmo. E sobre a proliferação da informação, né, do acesso à informação, a gente também teve isso da websérie, né, que está aí para divulgar, para colocar essa denúncia também na voz das mulheres. Não deixar de registrar a vinda, né, da MAVE para esse processo.
Sim. E que pra gente é muito gostoso, inclusive as costureiras que foram entrevistadas, né, na websérie, por mais que a gente tenha aquele sentimento, a gente tem que ser sensível, mas a gente não é a sujeita política da história. E quando a gente escuta os vídeos dela, né? Tem um vídeo que eu acho que eu vou levar pro resto da vida, de uma, parece que é Maria José. Sim. Quando ela a importância do projeto na informação para as costureiras. A fala de Maria José foi uma fala super politizada, trazendo a realidade dela, e aí quando ela finaliza o vídeo dizendo, né, que elas costuram a roupa pro gari e pro presidente da República. Exato. E como essa fala dela representou toda a história de vida dela, né? De vida dela. Como isso tem que ser valorizado. E aí, de novo, é a história que eu gosto de fazer o paralelo com as domésticas. Eu aprendi, eu ouvi essa pergunta quando eu entrei no feminismo, né? E aí, uma vez, a menina dando lá uma oficina, ela disse, vocês já imaginaram se as domésticas fizessem um dia de greve? O mundo não parava. Porque aí, automaticamente, o médico vai deixar, a médica, porque aí a gente vai mais no feminino, né? No feminino, também. Porque aí vai nas escadas, nas escadas, né? Muito interessante. Beth, muito, muito obrigada, Vi. Foi um prazer lhe receber aqui. Foi muito boa a nossa conversa. Super importante a gente estar falando sobre isso e que a gente consiga ainda ver mesmo essa realidade se transformar, né, da valorização das costureiras. O Costurando Moda com Direito, através de mim, que agradece. Feliz mesmo por ter participado desse momento e feliz também pela parceria com a MAV, né? Que é um espaço de comunicação que tem uma prática política que nos faz muito bem. Obrigada mesmo. Muito obrigada, Beth.